Oi pessoal, tudo certo? Nessa aula do R, do ambiente R, a gente vai começar a trabalhar com dados multivariados. Então, se vocês estão olhando esse vídeo antes de olhar os vídeos das aulas, é melhor dar uma olhada primeiro no vídeo da primeira aula de dados multivariados lá que tem no Moodle. E depois tem um videozinho bem curto também explicando esse conjunto de dados que a gente vai usar aqui. Então, dê uma olhada no vídeo que vai ser importante para entender o que a gente vai fazer com esses dados aqui. Mas essa primeira aula é mais para aprender a mexer com matrizes, etc., que vocês viram que é assim que a gente trabalha com multivariada, né? Lá naquela primeira aula teórica lá, que já tem o vídeo para vocês. Bom, nessa aula então a gente vai aprender a organizar matrizes aqui no R, a gente vai aprender a fazer matrizes de distância e similaridade, e a gente vai aprender a fazer duas análises simples aí, uma simples e uma um pouquinho mais complexa de agrupamentos, tá? E nós vamos usar o exemplo de dados de invertebrados, comunidade de invertebrados presentes em fitotelmas, em cisternas de bromélias, dados da Mata Atlântica aqui do Rio Grande do Sul, dados coletados no Promata e num gradiente de altitude que é lá do Promata até o litoral. Vejam o vídeo lá, a explicação rápida disso aí. Eu vou postar para vocês no Moodle também esse arquivo aqui, o bromelias.txt, que é o arquivo que eu vou usar aqui em aula. Então, vamos ver como é que são esses dados aí. Já carreguei os dados aqui para o R, né? Vamos ver meu conjunto de dados, o que tem. É um conjunto de dados bem complexo, uma matriz bem grande, a gente já vai falar sobre ela. Mas assim, nós não temos só uma matriz de comunidades, né? Como de espécies, né? A gente tem uma matriz mais complexa. Vejam que as primeiras 1, 2, 3, 4 colunas são outras coisas, né? Eu tenho a estação que foi coletado, eu tenho a altitude que foi coletado, e eu tenho a espécie de bromélia coletada, e aqui é o número da réplica, né? De 1 a 3 para cada bromélia, né? Que eram coletados 3 réplicas para cada espécie de bromélia. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é lembrar de algumas operações que a gente faz com objetos no R, e a primeira delas é que a gente tem que separar, né? Essas primeiras células aqui, colunas, perdão, não importam para nós, a gente quer espécies, né? Daqui para frente, começando por essa Theiella Fuhrmann aqui, daqui para frente nós temos todas as espécies aqui, ó, estão vendo, cada coluna é uma espécie, né? Que compõem essas comunidades aí de bromélias. Então, para entender os dados, o que é cada linha? Cada linha é um indivíduo de bromélia, é uma réplicazinha de uma espécie de bromélia. Por exemplo, Vrisia gigante foi esses primeiros três linhas aqui representam os três primeiros indivíduos de Vrisia gigante, e eles foram coletados a 20 metros de altitude, tá? E daí tem, por exemplo, essa espécie não tem nessas três primeiras coletas, e depois tem nas três coletas seguintes, estão vendo? Essa daqui, por exemplo, Colpoda SP, não tem nenhuma aqui de início dessa tabela. Vejam que a gente tem 48 bromélias coletadas, né? Réplicas a gente tem aqui. Bom, vamos ver algumas coisas desse nosso objeto dados aqui. Uma coisa que a gente pode ver do objeto dados é as dimensões dele. Então, e vejam que ele já tá lá no nosso... Deixa eu limpar o nosso ambiente, que eu estava trabalhando com outras coisas. Eu vou recarregar. Então, o nosso objeto dados é o primeiro do nosso ambiente lá. Tem 48 observações de 41 variáveis. Legal. Então, as dimensões estão aqui, ó, quando eu executei a função dim, né, fala as dimensões de uma matriz ou data frame e tal, e é 48 por 41, sempre linhas, depois colunas, tá? Aliás, a gente tem que ver a classe desse objeto, né, para ver o que a gente está trabalhando. É um data frame, lembrem, um data frame é um conjunto de vetores, né, de variáveis individualizadas, e a diferença de um data frame para uma matriz é que um data frame pode ter variáveis de diferentes categorias, que é o nosso caso aqui, né? Nós temos, por exemplo, estação, que é uma variável categórica, né? Espécie, que é uma variável categórica, e tem os valores de abundância. Não falei isso, mas isso aqui são valores de abundância, né? A abundância média de cada espécie naquela réplica lá. Não são valores inteiros, porque isso aqui é derivado de contagem de indivíduos em diferentes subamostras que são pegas da cisterna, tá? Que são contadas no microscópio, né? Em campo de microscópio, isso aqui são valores médios daí, tá? Bom, então a gente sabe que é um data frame que a gente tem, sabe que tem 48 por 41, beleza. Só que agora a gente quer extrair desse objeto dados aqui
uma matriz que só tenha as espécies, né? Porque a gente quer uma matriz, lembre lá da aula teórica, a gente quer as nossas unidades amostrais que são linhas, ou seja, já está certinho aqui, eu tenho 48 linhas, né? Que são as minhas bromélias, são as minhas unidades de trabalho aí. E eu quero que as minhas colunas sejam só as espécies, né, para eu ter uma matriz de comunidade, de espécies de invertebrados aqui, descrevendo as minhas comunidades de bromélia. Não me interessa botar na minha matriz isso aqui, por enquanto, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou chamar esse meu objeto de teste, tá? De teste. Para a gente aprender a fazer isso aqui, a gente já fez em outra aula, mas vamos chamar de teste. E o meu objeto teste vai ser o meu objeto dados. Não, vamos fazer assim, vamos pegar a comunidade inteira, vou chamar de comunidade, tá? Vai ser o meu objeto dados, eu vou abrir o meu colchetes ali para selecionar linhas e colunas, né? Eu vou botar vírgula. Dentro do colchetes, lembrem, dos operadores do R, na esquerda do colchete é linha, na direita é coluna, tá? Para eu selecionar. Então eu vou selecionar todas as linhas da minha matriz, não vou botar nada ali, mas quais colunas eu quero? Eu quero a partir dessa coluna aqui. Essa coluna aqui é a 5, ó, apareceu ali já quando eu botei ali. E quantas colunas tem? Tem 41, né? Eu vi nas minhas dimensões ali. Então eu quero que o meu objeto com seja o meu objeto os dados, mas apenas da coluna 5 até a 41. Certo? Todas as linhas. Executei. Vamos ver o que é o objeto com agora. Olha lá, tá certinho. Ó. O com é 48 observações de 37 variáveis. Eu tenho 37 espécies, né? Então estão ali as minhas 37 espécies ali, tá? Que está diferente do meu objeto dados, né? Que tem no início aquelas variáveis ali que não me importa muito agora. Beleza? Então, esse com aqui, 48 por 37, é o equivalente àqueles quadradinhos lá que a gente viu na aula teórica, que equivalem aqui à minha matriz de dados brutos, tá? Minha matriz de dados que eu vou analisar. Para simplificar no início da aula, eu vou criar um objeto chamado teste, onde eu tenho o meu objeto dados, que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar da linha, eu pegaria da linha 5 até a 41 para pegar todas as espécies, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só da linha 5 até a linha 10, vou pegar 5 espécies só, tá? E antes da vírgula, eu vou dizer que eu vou pegar só da linha 1 até a linha 5. Então, linha 1 até a linha 5, pego as 5 primeiras bromélias amostradas, coluna 5 até a coluna 10, as primeiras 5 espécies amostradas, né, nas bromélias. Vamos ver o que acontece. Vamos ver meu objeto da teste agora, o que ele é. Meu objeto teste é uma matriz bem pequenininha, estão vendo? Ele tem 5 unidades amostrais, descritas por 5 espécies de invertebrados. Vamos usar essas aqui, essa ideia aqui, para a gente trabalhar no início da aula para aprender as operações com as matrizes, que daí com uma matriz pequenininha que nem essa aqui, que dá para ver até aqui no console, né? Eu consigo executar o objeto aqui no console, ele aparece inteiro aqui, estão vendo? Está aqui a minha matriz, né? Para a gente aprender as operações básicas com esse objeto teste aqui. Depois a gente faz com a comunidade inteira as coisas, tá? Bom, agora vocês vão carregar para mim aí um pacote, que é o pacote vegan, ou vegan, sei lá como é que vocês pronunciam, não me importa, tá? Esse pacote aqui, se vocês não tiverem ele instalado, né, lembrem que vocês podem usar essa função aqui, install packages, e escrever o nome do pacote, tá? E daí ele vai inclusive atualizar, se vocês não têm ele atualizado aí, e daí é só executar essa linha aqui. Bom, vamos ver o que é esse pacote aqui. Opa. Daí vamos lá no nosso help, né? Ó, pacote. Pacote de ecologia de comunidades, né? O que ele faz? Ordenações, diversidade e similaridades. Então, a gente quer exatamente isso aqui nessa aula de hoje, que é índice de similaridades e similaridades entre unidades amostrais, tá? Olhem o help desse pacote, se quiserem dar uma olhadinha geral nele, porque esse pacote faz muita coisa, muita mesmo, né? Faz desde coisas muito simples que a gente vai usar na aula de hoje, até análise de partição de diversidade super complexas e coisas bem interessantes aí. E é tudo em termos de multivariada, tá, pessoal? Então se usa muita coisa do pacote do Vegan para análise multivariada que não seja com comunidades também, tá? Se usa bastante. Quando vocês clicam aqui no índice, né, do pacote, aparecem todas as funções do pacote, né, em ordem alfabética. Então vejam, é um pacote enorme, tá? Tem muita função.
eu vou explorar só algumas, tá? Só algumas aqui com vocês. Depois de carregado o pacote, eu quero que vocês deem uma olhada no help dessa função aqui, ó, que é a função vegdist. Vejam o que a função vegdist faz. Ó, índice de dissimilaridade para ecólogos de comunidade. Na verdade, é índice de dissimilaridade para quem trabalha com um dado multivariado. Tá? Para que serve essa função? Essa função vai calcular as diferenças ou semelhanças entre as nossas unidades amostrais e salvar esses valores em uma matriz de distância. Isso aqui é o básico de qualquer análise multivariada, como a gente viu lá na nossa aula teórica. O primeiro passo que tem para eu trabalhar com análise multivariada é eu fazer aquele quadradinho que é a matriz de dados, né? A partir da matriz de dados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a distância entre unidades amostrais, ou entre espécies também, tá? Também se usa entre espécies, depois a gente vai falar sobre isso. De espécies não necessariamente espécies, né? Eu quis dizer entre variáveis, né? Bom, como é que eu uso a função? A descrição da função é bem grande, tá? Porque incorpora vários índices, vocês vão ver já. Mas a ideia é assim, ó, o uso da função basicamente é o nome dela e um x, que é uma matriz de dados de comunidades, tá? E o segundo argumento da função é um método. Que método que eu quero usar para calcular a distância ou similaridade entre as unidades amostrais? Vejam que aqui, ó, no método, tem uma lista de métodos, estão vendo? O método que a gente aprendeu na aula teórica, a gente viu esse aqui, distância euclidiana, como é que calculava, e a gente aprendeu o índice de similaridade de Jacquard também, né? Coeficiente de Jacquard. Então, esses dois tem aqui nessa função para utilizar. Vamos ver como é que a gente usa, então. Tá? A primeira coisa que eu vou calcular vai ser a distância euclidiana. E eu vou criar um objeto escrito que vai ser dist_euc aqui. Tá? A distância euclidiana, que função que eu vou usar? Vou usar a função vegdist, beleza? E eu vou dizer o quê? Que o x aqui é a minha matriz de comunidades. Eu vou escrever para vocês de forma completa primeiro, depois vocês vão aprender a simplificar. O meu x vai ser igual a teste, né? Que eu vou usar a minha comunidade teste, aquela menorzinha, né? E depois eu tenho que escrever, vejam aqui, o método, né? Qual método que eu quero. Meu método vai ser distância euclidiana, certo? Vejam que tem uma opção aqui, ó. A primeira opção, o terceiro argumento da função é binary aqui, ó. E o default da função é falso, né? Que ele não faz essa conversão. Mas se vocês quiserem mudar isso aqui, a gente já vai fazer um teste com isso, tá? Vejam o que ele faz aqui, ó. Ele faz uma padronização por presença e ausência antes da análise, certo? Então ele transforma os nossos dados, que a gente já viu aqui, que os nossos dados são quantitativos, né? É um valor de abundância relativa. Se eu quiser que a função transforme presença e ausência, ela já faz para mim se eu pedir para ela. Então vamos executar isso aqui, executei. Vejam o que eu tenho aqui, ó. Apareceu valores no meu ambiente lá. E o valores é o que? Dist, é um objeto da classe dist, que é uma classe de distância. Vamos ver como é que ele é. Deixa eu limpar aqui o nosso ambiente. E eu vou executar o dist_euc aqui. Olha ali que legal, ó. Vem a semelhança com o que a gente viu na aula teórica lá. É uma matriz aqui que só aparece da diagonal principal para baixo, estão vendo? É uma matriz de distância entre unidades amostrais, par a par. Tá comparando as minhas unidades amostrais A1 com A2, A2 com A3, A3 com A4, etc. Isso aqui são os valores. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, a mesma coisa, tá? A distância euclidiana, mudando do teste para a minha matriz de comunidade inteira, ele vai fazer a mesma coisa, só que daí se eu tentar olhar aqui no R, vai ser um negócio enorme, né? Porque é uma matriz gigante com 40 e poucas linhas, né? Então vamos ficar com a nossa ideia do teste por enquanto, tá? Para a gente aprender a fazer matriz de distância, a gente já vai voltar depois para fazer com a comunidade inteira. A gente também aprendeu a similaridade de Jacquard. Então vamos criar um objeto que é Jac aqui, com a função vegdist. E daí agora o que eu vou fazer, pessoal, é não colocar esses iguais aqui, ó, x igual, método igual. Eu só vou escrever os objetos na ordem que tem que aparecer os argumentos, tá? Então eu vou colocar aqui teste e depois eu vou colocar Jacquard. Executei.
Está ali a minha matriz de similaridade de Jacquard, certo? Lembrem, se vocês derem uma olhada no livro, aquele de multivariada que eu indiquei para vocês lá, vocês vão ver que o índice de Jacquard, o ideal é que ele seja usado com dados de presença e ausência. Então eu vou colocar logo depois disso aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, binary igual a true, tá? Ou boto só t, né, para simplificar. E daí ele vai fazer uma conversão para dados binários, né? Ele vai converter o meu dado em dados binários depois. Daí vejam como mudou minha matriz de distância, ó. Minha matriz de distância mudou completamente, ó. Eu tenho as similaridades variando de 0 a 0,5, ó. Mudou totalmente a minha matriz de distância, tá? Porque com dados binários é bem diferente, né? Bom, mas tem uma outra forma de eu fazer conversões como essa aqui dos meus dados, tá? Ou transformações dos meus dados. É com essa função aqui, ó. É com a função decostend, que também é do Vegan, tá? Vejam aqui, ó, métodos de padronização para ecologia de comunidades, tá? E daí, assim, não é para ecologia de comunidades, de novo, né? É para para qualquer análise multivariada, né? Como é que eu uso essa função? Eu uso de novo, a nossa matriz e depois um método, né, de padronização. E daí aqui embaixo tem detalhes botando os métodos, ó. Se eu colocar total, vai dividir pela margem da matriz. Isso não importa muito o que é, tá? Para vocês agora, o que vocês já viram falar de normalização, por exemplo, né? Normalizar os dados a gente pode fazer com a matriz também. Range é fazer com que os dados variem todos de 0 a 1, né? Standardize aqui é o que mais se usa também, que ele reescalona para uma média e variância, né? E com base na margem aqui também. E PA talvez seja mais usada, que é a presença e ausência. Ele reescalona a minha matriz para presença e ausência. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou chamar minha comunidade teste PA, vou criar um objeto novo, e eu vou usar a função decostend aqui para transformar minha matriz teste com o critério de método presença e ausência. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o teste, o que ele é. Então, a matriz teste é essa daqui, né? Eu tenho valores de abundância relativa, né, das espécies nas minhas 5 unidades amostrais, lembrem disso. E depois o meu objeto teste PA, vejam, eu só tenho 0 e 1. Eu tenho presença das espécies ou ausência delas nas unidades amostrais, certo? Pessoal, bem útil para várias análises aí, com dados multivariados. Então, essas funções de VegDist para calcular distâncias e decostend para modificar, transformar dados, né, são muito, muito importantes, tá, para trabalhar com as matrizes. Então, assim, até agora a gente parou aqui na nossa ideia de gerar matrizes de distância, certo? Que é o básico das análises multivariadas. Então, se vocês não entenderam como gerar essas matrizes de distância aqui, euclidiana que a gente fez aqui, ou de similaridade de Jacquard, parem um pouquinho o vídeo, voltem e tentem entender até essa parte, tá? Porque para avançar tem que entender isso aqui. Porque a gente vai usar essas matrizes de distância agora para fazer outras coisas, tá? Bom, vamos fazer uma terceira matriz de distância, porque assim, os nossos dados do nosso teste ali, eles são dados quantitativos, né? São dados de abundância relativa. E a gente não vai transformar em presença e ausência porque a gente quer usar esses dados aí porque eles são mais refinados do que presença e ausência, né? Então a gente vai usar uma métrica de distância que é mais adequada para esses dados aí, que é a distância de Bray-Curtis, que vocês podem dar uma olhadinha lá no livro, na aula teórica e tal, para que ela serve, por que ela é usada e tal. E eu vou chamar o meu objeto de dist.bray, tá? E daí eu vou usar a função vegDist com o nosso objeto teste, e a distância vai ser Bray-Curtis, que daí o símbolo é assim, Bray. Desculpem a sintaxe, né? Beleza, executei, vamos ver o que é o meu objeto, tá ali. Matriz de distância, bonitinho, deu certo, né? Ótimo. Agora eu tenho uma matriz de distância, que é essa daqui, que leva em conta as minhas distâncias entre unidades amostrais, né? Das minhas 5 unidades amostrais do teste, baseado ou incluindo, né, o dado das abundâncias, enfim. Por que eu não usei distância euclidiana, que é a que eu ensinei para vocês? Distância euclidiana ela não é muito legal para dados com uma amplitude muito grande, ou seja, a diferença entre mínimo e máximo muito grande. Geralmente, dado de abundância tem essa variação. Por exemplo, eu tenho dados de abundância aqui média,
que são menores do que 1, né? Vários menores do que 1, e eu tenho alguns dados que vão até 8. Então são uma variação, uma amplitude de 10 vezes aí, né? E isso causa um efeito meio forte com distância euclidiana, tá? Daí a gente não usa distância euclidiana pura, quase nunca, em dados de comunidades, tá? Por causa dessa questão do efeito da abundância. A gente pode padronizar os dados antes, e daí usar a distância euclidiana sim, tá? Mas a distância de Bray-Curtis é mais adequada para isso. Bom, aí a gente vai ver uma outra funçãozinha aí, que é importante para a gente avançar, que é essa função aqui, ó, hclust ou hclust, que nem o pessoal fala em inglês. Essa função aqui, ela faz agrupamento hierárquico de dados multivariados, tá? Ó, análise de agrupamento hierárquico num conjunto de dissimilaridades e métodos para analisá-lo. Bom, o que isso aqui faz? Eu não vou explicar para vocês os métodos de agrupamento, porque seria uma aula só para isso inteira, né? Mas assim, essa função, basicamente, a gente vai usar ela dessa forma aqui, ó. hclust é a função, e depois eu tenho D. O que é D? Ó, uma estrutura de dissimilaridade. As produced by dist, mas a gente não vai usar a função dist, que é do R padrão, a gente vai usar aquela função veg_dist ali do Vega, tá? Depois tem um método de agrupamento que eu vou usar. Lembrem, agrupamento é aquela ideia de produzir aqueles dendrogramas, cladogramas, etc., que a gente viu na aula teórica, né? Que é a primeira parte um pouco mais avançada de multivariada, que a gente vai usar as distâncias entre unidades amostrais. E daí eu tenho vários métodos, tá, pessoal, que eu não vou entrar em detalhes agora. Vocês podem ler sobre os métodos de agrupamento no livro aquele de multivariada que eu indiquei para vocês, ou nos livros que eu vou indicar na próxima aula, na verdade, que são mais clássicos, assim, mais citados, que são do Legendre e tal, e de outros autores que são abordagens um pouco mais refinadas, assim, mas também muito mais complexas de entender, né? O livro aquele que eu forneci para vocês de multivariada em espanhol é bem acessível, assim, para o usuário inicial de estatística multivariada, vocês vão ver. E daí explica alguns critérios de agrupamento, como tem essas opções aqui, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente vai usar essa função hclust aqui? A gente vai criar um objeto chamado clust1, que vai ser minha primeira análise de agrupamento. E eu vou usar a função hclust, beleza? E o meu D, eu tenho que usar uma matriz de dissimilaridade, né? Ou de similaridade, mas não importa agora. A gente vai usar esse aqui, ó, a distância de Bray, tá? Lembrando, a distância de Bray, isso aqui é a distância considerando a abundância entre minhas unidades amostrais, né? Considerando a abundância das espécies, né? Vamos lá. Colei aqui. E agora eu tenho que escolher um método, né? Qual é o método que eu vou usar? A gente pode usar vários, tá, pessoal? Eu vou usar o average aqui, que é conhecido como UPGMA, tá? Tem essa sigla. Quem trabalhou já com filogenia deve ter ouvido falar disso aqui, tá? A gente vai usar esse critério de agrupamento aqui, que é pela média de centroides e tal. Depois a gente pode detalhar isso mais. E daí eu vou executar. Executei, deu certo lá no meu ambiente, já tem uma coisa chamada clust1, que é uma lista de 7 objetos, tá? Dentro de uma lista. Eu não vou entrar em detalhes do que cada um é, tá? Mas eu tenho aqui, vejam, diferentes objetos dentro do meu resultado de agrupamentos, tá? Quem for trabalhar isso aqui com mais detalhe, por exemplo, para tentar fazer uma filogenia morfológica de espécies com base em multivariada, vai usar algumas coisas daqui, tá? Mas agora não importa muito para nós, a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. A gente vai plotar o nosso objeto clust1. Então vejam o nosso objeto clust1 aí, o que ele produziu. Olha que legal, que legal. Eu tenho aqui um dendrograma, aqui a altura é as diferenças entre unidades amostrais, né? As diferenças de acordo com a distância de Bray, está escrito aqui, e ele me diz o método ali, ó, average. Eu poderia mudar um método que se usa muito também, que é o método de agrupamento de Ward, tá? Que daí eu vou colocar assim o Ward D2. E vocês vão ver que para o nosso caso vai mudar muito pouco, só vai mudar um pouquinho a proximidade aqui entre os dois clados aqui, né? Vejam que isso aqui, a interpretação é idêntica de uma filogenia, né? Se a gente for ver. E lembram a nossa hipótese,
ou a nossa pergunta, desculpem, lá no que eu indiquei para vocês para a gente pensar sobre esse conjunto de dados aqui, a nossa pergunta tinha a ver com as altitudes, né? A pergunta é se tinha diferentes comunidades de invertebrados de Phytotelma de bromélia, ou seja, se as comunidades dentro de cada cisterna, né, variavam de acordo com a altitude. Vamos ver o que esse nosso resultado nos diz aqui. O que está dizendo esse dendrograma aqui? Ele está me dizendo que as unidades amostrais 1 e 2 e 3 estão formando esse clado aqui, certo? E as unidades amostrais 4 e 5 estão nesse outro clado aqui. Ou seja, elas são mais próximas entre si, a 4 e 5, do que a 1, a 2 e a 3 aqui. Essa aqui forma um grupo coeso e essa aqui outro grupo coeso, né? Esses grupos coesos, lembrem, essas distâncias aqui entre as unidades amostrais, entre as cisternas de bromélias, são descritas pelas espécies de invertebrados. Então isso aqui está me dizendo que as comunidades de invertebrados da 1, 2 e 3 são mais próximas entre si e a 4 e 5 mais próximas entre si. Vamos olhar a nossa matriz de comunidades lá. Ó. A nossa matriz de comunidades Vamos olhar os nossos dados, na verdade, que daí tem tudo lá, né? Vejam o que são as cinco primeiras linhas dos nossos dados aí. As três primeiras, a 1, a 2 e a 3, são bromélias de altitude a 20 metros. Ó. E depois a 4 e a 5 já são de 400 metros. Claro que eu fiz um corte arbitrário, né, de 1 a 5, mas vejam que legal, já agrupou as comunidades de 20 metros aqui de altitude e aqui 400 metros de altitude. É um indicativo de que eu tenho aí comunidades mais semelhantes na mesma altitude, né? Parece uma coisa trivial, mas isso aqui, pessoal, é inédito, tá? Ninguém fez um trabalho nem parecido com isso até hoje. E está submetido, né, esse trabalho, eu comentei com vocês já. Bom, legal, né? Então a gente já tem um resultado interessante aqui que a gente fez com análise de agrupamento, certo? Vamos parar um pouquinho aqui de trabalhar com a nossa comunidade teste, tá? Que só tem aquelas 5 parcelinhas. E vamos trabalhar com a nossa comunidade completa. Lembra, a comunidade completa tem as nossas 48 unidades amostrais, 48 bromélias, né? Descritas pelas nossas, quantas são? 37 espécies de invertebrados aí. E daí vai ficar um pouco mais difícil a gente enxergar assim, né, a matriz de distância, então a gente vai simplesmente fazer as análises, tá? Sem ficar olhando o que é a matriz de distância, ou a matriz total. Mas lembrem que por trás do que vocês tiverem de resultado, tem as matrizes de distância que mostram as similaridades ou dissimilaridades entre unidades amostrais baseadas nas variáveis, nesse caso aqui espécies, tá? Isso é fundamental que vocês lembrem. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma nova distância de Bray, a gente vai substituir o nosso dist Bray aqui, em vez de teste a gente vai usar o com, que é a nossa comunidade completa, certo? Então eu executei. A gente tem a distância de Bray, então se eu mostrar o objeto para vocês, ó, ele omitiu aqui 26 linhas, por quê? Porque é uma matriz de distância grandona aqui, comparando as 48 unidades amostrais, certo? Daí fiz ali a minha ideia da distância de Bray. Beleza. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir isso aqui também. O meu cluster aqui, só que eu vou repetir ele agora com a distância de Bray com todas as unidades amostrais, né? Para ver o que vai acontecer. Executei e vou plotar meus clusters aí. Tá aí meu resultado. Ficou confuso, né? É complicado da gente olhar para isso aqui e extrair algum sentido, né? Extrair algum sentido porque eu não consigo ver o que são as unidades amostrais aí e tal, né? Bom, como é que a gente remedia isso? A gente pode pegar o nosso objeto clust1 e olhar lá os labels, né? Labels, que é o nomezinho de cada unidade amostral lá, né? De cada linha da minha matriz. Tá como nulo aqui, ó, quando eu executei aqui, né? Por quê? Porque não tem nome os labels. Eu vou dar labels para ele. O que eu vou usar? Eu vou usar dados e altitude, tá? E daí o que são os meus labels agora? São as minhas altitudes, ó, 20, 20, 400, tá? A altitude que foi coletada da bromélia, tá? E daí eu vou plotar de novo. Então vejam, plotei. O que deu de resultado aqui? Tem alguns agrupamentos aí.
agrupou alguma coisa por altitude, bom, parece ter um clado aqui de 400 metros, ó, e esse clado aqui predomina 20 metros, mas não é tão claro, né? Não é tão claro nessa análise que eu fiz aqui, tá? Assim, pessoal, qual é o caminho que se toma, que eu não vou fazer aqui, porque senão a aula fica muito longa, né? Quando eu estou analisando dados com ferramentas multivariadas. Vocês vão ver em artigos que exploram dados com ferramentas multivariadas que a ideia de estatística multivariada é realmente isso, é estatística exploratória. Ou melhor, são ferramentas exploratórias, né? Então eu vou explorando os meus dados. Por exemplo, a distância de Bray-Curtis parece que não é a melhor. Então eu vou mudar isso aqui para a distância euclidiana, por exemplo. Ah, meu método de agrupamento de Ward não é legal. Qual é o método que eu vou usar? Quando eu faço a função hclust, eu posso usar vários métodos, lembram? Então aqui os métodos. Ó. Eu vou usar o método de ligação simples, que é single. Aqui. Eu vou mudar isso aqui para single. E vou executar de novo. Deixa eu mudar a ordem disso aqui, porque daí eu dou os nomes para as parcelas antes, né? E plotei. O que aconteceu? Olha que loucura, com ligação simples eu tenho uma unidade amostral lá de 900 metros de altitude, 910, parece ser um outlier, ó, parece um grupo externo numa filogenia isso aqui. Por que será que isso aqui está acontecendo, né? Eu não sei, teria que analisar. Mas vejam, de novo eu tenho um padrãozinho aqui de 400 metros agrupando, 900 e pouco agrupando. Parece que tem alguns padrões aí. Quando eu vejo uma coisa dessas aqui, eu geralmente considero isso aqui como um outlier, daí eu dou um jeito de tirar aquele outlier lá. Tá? Mas agora não, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer uma outra coisa, que é vocês carregarem aí um pacote, que é esse aqui, ó, que é o p-heatmap. Tá? E aí, de novo, instalem ele aí para vocês, se vocês não têm, né? Provavelmente vocês não têm isso. Eu instalei o heatmap aqui, ou melhor, carreguei, né, o pacote, e daí deem uma olhada no que ele faz. Opa. Então essa função heatmap, ela faz mapas de calor agrupados, ou mapas de calor com agrupamentos, tá? Vamos usar essa função com o nosso teste, para a gente ver o que é. Lembrem, né? O objeto teste só tem 5 unidades amostrais e 5 espécies, né? Daí vamos fazer um p-heatmap do nosso teste. Vamos ver o que ele faz. Olha só, ele faz uma análise de agrupamento. Então estão aqui as unidades amostrais agrupadas. E ele agrupa as espécies também, né? As variáveis, se eu quiser que ele agrupe, né? Daí para ele não agrupar as variáveis, eu tenho um argumento que é esse aqui, eu boto como falso. Ele não agrupa as variáveis, ele só mostra quais são as variáveis. Vejam, tem 5 espécies aqui, né? E olhem aqui, eu tenho aqui as minhas parcelas 1, 2 e 3, que estão agrupadas nesse cluster aqui, e a 4 e 5 agrupada naquele cluster lá que nem a gente viu antes, lembram? Interessante, né? Então essa função aqui, ela é um pouco mais detalhada, digamos assim, mais útil para mostrar a relação entre unidades amostrais do que essa função de agrupamento aqui nativa do R, tá? Então tem várias para fazer isso, tá? Eu gosto, assim, isso é particular meu, né? Mas eu acho bem informativa essa função aqui, os gráficos que ela plota, né? Porque ela plota com cores as similaridades e diferenças entre unidades amostrais e as densidades das espécies aqui também, né? Eu acho isso bem interessante. Agora sim, a gente pode fazer isso aqui para o nosso objeto de comunidades, né? Então eu vou só copiar. Eu vou copiar isso aqui. Nosso objeto comunidades, certo? Então vamos ver o que acontece aí. Ó, tá aí o meu heatmap aí, ó. Não dá nem para ler direito as coisas aqui, né? Eu posso mudar várias coisas, tá, pessoal, nessa plotagem aqui, utilizando o help lá da função, que é essa heatmap aqui. É uma função bem complexa, tá? Bem complexa.
E daí, na verdade, a gente tem que ver o que a gente quer colocar de nomes nela ou não, etc. Na minha plotagem. Isso aqui varia bastante como que eu posso trabalhar essa função, tá? De novo, uma coisa que eu posso fazer aqui é colocar quantas unidades amostrais eu gostaria que a minha comunidade, que o meu cladograma cortasse, né? E daí tem esse argumento aqui que eu vou colocar em quantos cortes eu quero que apareçam aqui. Eu posso colocar, por exemplo, 3, tá? E daí ele vai separar os primeiros 3 níveis hierárquicos que eu tenho de unidades amostrais. Estão vendo aqui? Então ele vai lá e separa os 3 níveis hierárquicos ali. E eu posso fazer, além disso, eu só vou ver o argumento que eu removo os nomes aqui, mas a gente pode colocar lá, ó, show call names aqui. E eu vou lá e coloco false. Daí ele removeu os nomes de coluna, né? Olha só. Então isso aqui são os 3 níveis aí que eu tenho os primeiros do meu cladograma geral, do meu dendrograma geral de todas as minhas unidades amostrais aí. Eu posso colocar 5. Eu quero os 5 clados aqui. Então vejam aí, isso aqui são 5, tem 2 aqui agrupando aqui e tal. Isso aqui, pessoal, está mostrando as relações entre unidades amostrais baseadas nas abundâncias, né? Vocês estão vendo essa coluna aqui? Essa coluna aqui está me mostrando uma espécie que ela parece ser super abundante, que é essa espécie aqui, ó, que é um nematóide, aqui, que aparentemente ele é super abundante na minha comunidade. Ele pode exercer uma força bem grande no padrão que eu estou vendo e eu poderia querer corrigir essa superabundância dele. Como que eu posso corrigir essa superabundância dele? Eu posso converter os meus dados de comunidade em dados de presença e ausência, lembram? Então eu vou fazer isso aqui. E eu criei uma nova comunidade aqui, que tem os dados de todas as espécies, só que só a presença e a ausência deles, certo? E daí eu vou fazer um outro dendrograma desses, com meus dados de presença e ausência. Vejam as relações que eu tenho aí. Eu tenho as minhas unidades amostrais aqui, de acordo com a presença ou ausência das minhas espécies. Daí a presença é vermelho aqui, o extremo, né, e a ausência é o azulzinho. Então veja, isso aqui já é um dendrograma baseado em presença e ausência, né? Eu ainda posso refinar bem mais isso aqui, tá, pessoal? Uma das formas que eu posso refinar isso aqui é adicionando os nomes labels row, né? E daí eu vou dizer, com esse argumento aqui, como é que são os nomes das minhas comunidades, porque aqui eu só tenho números, né, que está numerado de 1 a 48, né, que são. Então eu vou dizer que os nomes são o quê? Que os nomes são os meus nomes de altitude, certo? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Olhem só como é que ficou. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Então, como é que ficou esse negócio aqui? Agrupou algumas altitudes, olha só. Aqui eu tenho uma grande maioria nesse grupo aqui, ó, de 400 metros de altitude, estão vendo? Claro, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos que eu defini, né, como grupos para mostrar. Mas aqui eu vou explorando meus dados e eu vejo se eu tenho comunidades diferentes em diferentes altitudes. Aparentemente eu tenho. Eu tenho aqui esse clado aqui, esse primeiro clado aqui, eu tenho predomínio de unidades amostrais a 20 metros de altitude, né? Isso com presença e ausência, tá, pessoal? Depois a gente pode explorar isso de forma diferente com dados de abundância também, certo? Daí, assim, a última coisa que a gente pode ver de detalhamento em relação à análise de agrupamento é a gente tentar testar quantos agrupamentos significativos existem nos meus dados, ou seja, quanto eu vou colocar na minha função aqui em termos de clados. Eu podia ter só 2, por exemplo. Se eu tiver só 2, eu tenho um clado de 20 metros lá, que predomina 20 metros de altitude, e o resto tudo agrupo, numa coisa só. De repente eu tenho 3, né? Se eu tiver 3, qual é o fato? Eu tenho um clado que predomina 900 metros de altitude, aqui predomina 400 e aqui predomina 20, né?
Mas o que é significativo nisso, né? Bom, daí para isso vocês têm que carregar um outro pacotezinho aí, que é o pacote Facto Extra, que é esse aqui. Daí instalem ele, carreguem aí o pacote, e daí eu tenho uma função, que é essa daqui. Só deixa eu confirmar se é essa daqui. Não, não é essa daqui. NBC Cluster, essa daqui. Vamos ver o que essa função aqui faz. Ó, essa função ela determina e visualiza o número ótimo de clusters que eu tenho no conjunto de dados, ou seja, de agrupamentos, né? Então, com essa função eu pego qualquer conjunto de dados multivariados e eu testo. E aí, assim, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma forma de testar. Tem várias, tá? E eu não vou explorar todas aqui com vocês, mas tem várias formas de testar. E daí a gente vai usar ela, como é que usa, né? Usa com o X, e o X basicamente é uma matriz, tá? É uma matriz. O que é a matriz que a gente vai usar? Vamos usar a nossa matriz de comunidade com abundâncias, tá? Não a de presença e ausência. Depois a gente faz outros testes aí e tal. Mas vamos usar essa daqui. E daí aqui na função FunCluster eu posso usar vários argumentos, né? Como está explicado aqui. A gente vai usar esse argumento aqui que é kmins ou kmins, tá? Depois, mais adiante, na próxima aula, eu vou explicar por que a gente usou esse argumento aqui. E depois a gente vai ter que usar um método estatístico também, que a gente vai usar o WSS aqui, que é esse método aqui, ó, que é a soma de quadrados interna. Tá? Eu posso usar um outro que é esse método de silhouette aqui, que daí é um pouco mais complexa a interpretação, e tem esse método um pouco mais complexo ainda, que é de Gap Statistics aqui, que daí ele considera muito a ideia de diferença de ausências compartilhadas, que não é o caso que a gente quer aqui. E depois a gente tem o último argumento que a gente vai usar, que é esse Kmax aqui, que é o número máximo de grupos que a gente quer testar. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal, a gente tem, quantas unidades amostrais a gente tem? Né? A gente tem 48. Né? A gente tem na nossa matriz 48 bromélias que foram amostradas. Né? E a gente quer ver quantos grupos significativos tem aí de comunidades diferentes entre essas bromélias aí. Se a gente tivesse comunidades completamente diferentes entre si, a gente teria 48 grupos. Né? Cada terminal do nosso dendrograma, nesse dendrograma que nem esse aqui, cada terminal seria um grupo, eu teria 48 grupos. Tá? Eu não vou testar isso porque é grupo demais, vai demorar a análise. Então o que eu vou testar é um pouco perto de metade disso. Eu vou testar 20 grupos. Tá? Então eu vou ver, eu vou testar com até 20 grupos os meus dados para ver quantos grupos significativos tem. E eu vou rodar a análise, rodou, e o resultado dessa análise é um gráfico. Estão vendo o gráfico? Esse gráfico aqui, eu interpreto ele visualmente e digo quantos grupos tem um conjunto de dados com base nesse gráfico aqui. Como? Isso aqui é a soma de quadrados. Se vocês viram aquele vídeo que explicava modelos lineares de forma bem detalhada da parte matemática, lá tem uma explicação do que é soma de quadrados, né? E como que isso influencia nas estatísticas do modelo linear. No caso aqui, quanto menor a soma de, ou melhor, quanto menor não, quanto menor a diferença de um número de clusters para o outro, maior a probabilidade daquele ser um número ótimo, porque tem uma redução pequena da soma de quadrados. A interpretação é essa. Por exemplo, será que eu tenho dois grupos? Provavelmente não. Por quê? Porque a soma de quadrados de um grupo para dois grupos tem uma redução absurda de 20 mil aqui. Né? Será que eu tenho três grupos? A minha diferença do 2 para o 3 também é abrupta aqui. Ó. Será que eu tenho 4 grupos? É bem provável. Parece que 4 grupos é o início de uma estabilização aqui. Tá? Início de ficar mais, assim, grossíssimo modo que eu vou falar aqui, tá? É quando essa linhazinha aqui, entre dois pontos, tende a ficar horizontal. Tá? E depois aqui eu tenho mais umas quedas, enfim, que eu podia interpretar que são 6 ou 7 grupos também. Mas vamos assumir aqui que a primeira
a primeira parada de queda, digamos assim, de soma de quadrados está entre 3 e 4 aqui, estão vendo? Então, essa é uma interpretação mesmo, tá? Interpretação gráfica, e tem como extrair a interpretação numérica disso também, mas eu não vou abordar nessa aula isso aqui. Então, nós vamos considerar aqui que tem 4 grupos, tá, pessoal, com base nesse gráfico aqui. Para o meu dado de comunidade total, né? E daí eu vou copiar o meu heatmap aqui, para o meu dado de comunidade, e eu vou dizer para a minha análise que tem quatro grupos aqui. E daí são esses 4 grupos que eu tenho significativos lá nos meus dados, certo? Lembrem, com essa análise aqui, eu tenho uma espécie que tem uma dominância muito alta na comunidade. Então, eu provavelmente não iria usar esse resultado numa análise de um trabalho, tá? Por causa disso aqui. Isso aqui induz ao erro de maneira muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refazer a minha análise aqui de número de agrupamentos significativos com o dado de presença e ausência. Vamos ver o resultado que ele vai dar. Com o dado de presença e ausência, tá vendo que fica bem mais claro aqui, ó. Eu tenho a queda de soma de quadrados e daí fica reto aqui, ó, do 3 para o 4, estão vendo? Eu tenho uma queda bem grande de diferença de soma de quadrados, então eu vou assumir também que são 4 grupos significativos, tá? Ou 4 grupos, eu esqueci a palavra em português, é crisp em inglês. Grupos nítidos, se eu acho que traduz como grupos nítidos, né? Então eu vou plotar minha comunidade presença e ausência com 4 grupos nítidos. Vamos ver como é que ela fica. Então está aqui a minha comunidade presença e ausência com 4 grupos nítidos. Agrupou o quê? Eu tenho aqui um cluster que predomina altitudes de 20 metros, né? E eu tenho aqui um cluster que predomina altitude de 900, aqui também é 900, né? Esses dois aqui. E aqui eu tenho uma mistura de 400 com 920 também, mas predomina 400 metros também, né? Então, aparentemente, eu tenho uma predominância aqui de altitudes bem baixas, aqui altitudes intermediárias e aqui altitudes acima de 900 metros de predominância aqui. Então, isso é um sinal de que, é um primeiro sinal, né, analisando esses dados, que parece que eu tenho mesmo comunidades diferentes, aí, discretas, né, de acordo com a minha altitude. Olhem só que legal, né, que isso aqui nos permite fazer. Pessoal, eu vou finalizar essa aula usando um exemplo do R, para vocês verem que não é só com dado de comunidade que a gente consegue, ou melhor, que análises multivariadas, né, não servem só para dados de comunidade. Vocês podem fazer exatamente o que eu estou fazendo aí no script de vocês, usar o comando data e escrever iris, assim, ó. E ele vai carregar um conjunto de dados que o nome é iris. Vamos ver o que é o iris. Então, deixa eu ver se eu vou abrir aqui. Iris é um conjunto de dados que vem no R, nativo do R, que tem 4 variáveis. Ó. Comprimento da sépala, diâmetro da sépala, comprimento da pétala, diâmetro da pétala. Certo? De espécies, né? Que espécies são essas? Espécies do gênero Iris, que é o gênero tipo de Iridaceae, que é uma família botânica de monocotiledôneas. Né? Isso aqui são dados morfométricos. Né? Os caras mediram um monte de espécies, de indivíduos de íris setosa, de íris versicolor, e tem mais uma de íris virgínica. Eles mediram vários indivíduos dessas 3 espécies aí e geraram esses dados aqui. Vocês vão ver que se usa esse conjunto de dados íris aqui, ou iris, né, para vários, nos helps de várias funções do R, inclusive do vegan, tá? Tem exemplos lá. Então, o que a gente vai fazer com esse conjunto aqui? Vocês podem ver os níveis das espécies, os níveis de uma variável, né? Das espécies, por exemplo, com esse comando levels ali, ó. Daí vocês sabem que tem 3 espécies, ó. Setosa, versicolor e virgínica. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai ver, estão vendo que tem um número 150 aqui? São 150 observações, é um monte, é bem mais do que isso aqui, é o triplo, né? A gente vai ver o que acontece em termos de agrupamento de unidades amostrais aqui, de indivíduos medidos, com base nos tamanhos de sépala e pétala dessas plantas aqui. Será que o tamanho de sépala e pétala é um bom preditor da espécie? Né? São 3 espécies separadas, né? A pergunta é essa, com dados multivariados e tal. Bom, eu vou criar um objeto aqui, eu vou ir rápido, tá, pessoal, para encerrar a aula, não muito demorado nessa parte, mas é basicamente o que eu fiz para vocês verem lá no início dessa aula aqui. Eu vou criar o objeto iris1,
onde eu vou pegar apenas as primeiras colunas do meu objeto íris, a coluna de 1 a 4, que é onde eu tenho as medidas, né? Então está aqui a minha matriz multivariada. A minha matriz multivariada é a minha matriz íris 1. Olhem lá o que é o íris 1. Íris 1 tem 150 observações de 4 variáveis. Ó. O íris tinha 150 de 5, né? Porque tinha o nome da espécie. Eu não quero o nome da espécie por enquanto. Tá? Então a minha matriz é a matriz íris 1. O que eu vou fazer com a matriz íris 1? Eu vou fazer uma matriz de distância, que eu vou chamar de íris dist. Daí eu vou usar a função vegdist para isso, com a minha matriz íris 1. E eu vou usar o índice de Gauer. Então depois vocês deem uma olhada por que eu estou usando o índice de Gauer lá, mas eu estou usando o índice de Gauer porque as variáveis são medidas em centímetros, né, são contínuas, mas são variáveis que vêm de partes diferentes da planta e por algum motivo o pessoal que descreveu esse trabalho aqui usou o índice de Gauer, eu vou usar o mesmo. Tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar essa função aqui para ver quantos grupos significativos tem de íris, certo? A gente vai ver quantos grupos significativos tem no nosso conjunto de dados íris. Daí eu vou usar íris 1, eu vou usar o mesmo método aqui, k-means, soma de quadrados máxima, e eu vou usar o número máximo de agrupamentos, não preciso botar 20, porque são teoricamente 3 espécies, né? Eu vou botar 6, que é o dobro do número de espécies, né? Para ver o que eu tenho. E daí eu vou executar. Bom, vejam o resultado aqui. Então, aparentemente, essa queda reduz muito já para 3 grupos, né? Talvez 4, mas a gente pode testar com 3 e 4 grupos o nosso heatmap, como é que fica. Mas essa queda aqui é bem grande, depois eu tenho já uma estabilização em direção a 3, mas eu poderia testar com 4 grupos também. Vamos ver como é que vai ficar o nosso heatmap aqui para íris, né? Como é que vai ficar o nosso diagrama de agrupamento com íris, né? Eu vou colocar, primeiro eu vou colocar 3, depois eu vou colocar 4 grupos, e daí a gente vai colocar como rows aqui, a gente vai colocar íris e o nome das espécies, né? Deixa eu pensar. Tá. Eu esqueci de falar para vocês, mas a gente pode colocar o método de agrupamento também. Que é o método de agrupamento aqui. Daí eu vou querer usar aquele método de word que a gente viu lá. Provavelmente vai ficar meio grande demais isso aqui. Ficou grande demais o nosso... porque tem 150 unidades amostrais, né? Mas vamos dar uma arrumada no nosso gráfico aqui, botando a fonte um pouquinho menor, fonte 8 talvez, e vamos diminuir o tamanho das células aqui, vamos ver se melhora. Opa, 2000 é muito pouco. E vamos tirar a legenda. Tá, pessoal, tá ruim de ler aqui, né? Por causa desse tamanho de fonte. Mas basicamente assim, vocês conseguem ver que está escrito cetosa aqui, né? Se eu der um zoom aqui, talvez piore, enfim. Mas a ideia é que tá, se vocês conseguem ver, mas está agrupando basicamente íris setosa aqui, nesse clado, e íris virgínica nesse clado, com algumas versicolor ali. E aqui basicamente tem versicolor e mais alguns grupinhos aí. E se eu mudar, lembrem que no nosso teste, eu poderia interpretar o 4 também, né? Como 4 grupos e não 3 grupos, né? Daí eu vou colocar aqui 4 grupos. E daí o meu dendrograma vai ficar assim. E eu vou ter
íris setosa, formando um grupo claramente aqui monofilético, né? Íris virgínica aqui, íris versicolor, formando esse outro grupinho aqui. E aqui eu tenho um pool aqui de virgínica, versicolor, de virgínica e versicolor, basicamente. Vejam, isso aqui, pessoal, são dados reais, né, de medição de peças florais e tal, com morfometria, e daí uma matriz de distância entre indivíduos de diferentes espécies, né, baseada em morfometria. Eu posso fazer essa análise aqui, que é uma análise de agrupamentos, né, e um teste para ver quantos grupos significativos tem. Isso aqui é basicamente a mesma coisa que testar uma hipótese filogenética, né? Só que eu não estou fazendo uma filogenia molecular aqui com vocês, né? Mas quem trabalha com isso faz exatamente a mesma coisa, testa hipóteses como essas aqui, né? Para testar a monofilia de espécies aqui. Então, claramente a íris setosa é um grupo que tem um conjunto de pétalas e sépalas morfometricamente bem semelhantes entre si. Íris virgínica também, e depois íris versicolor tem uma certa plasticidade fenotípica, e aparentemente, que acaba formando dois grupos aí, com alguns indivíduos de outras espécies aqui, né? Essa descontinuidade de caracteres morfológicos aí é explorada bastante assim, com estatística multivariada, e cada vez mais para embasar diferenças entre táxons crípticos aí, muitas vezes, né? Não é o caso aqui, são espécies bem diferentes, tá? Mas se usa bastante para esse tipo de como essa ferramenta para esse tipo de análise aqui. Tá, pessoal? Então, foi isso com essa primeira aula de multivariada. E a próxima aula a gente vai tratar de ordenações. A gente vai ver como que a gente pode usar ordenações para também estabelecer aí diferenças entre indivíduos, por exemplo, de espécies que a gente quer saber se são da mesma espécie, né, como no caso dos dados de íris, né, ou de avaliar, como a gente fez até agora há pouco, aquela ideia de diferenças entre unidades amostrais, entre bromélias e tal, de acordo com as comunidades que tem nelas, certo? Um abraço para vocês.